E aí pessoal, beleza? Fiquei devendo esse vídeo para vocês. Disse que falaríamos sobre a imputação objetiva, então vou aproveitar agora este feriado, uma semaninha que nós estamos aí da prova, para que eu possa explicar de forma bem rápida e objetiva, já usando essa palavra, a teoria, a chamada teoria da imputação objetiva. Ela vai se encaixar dentro do tema do nexo de causalidade que nós estudamos recentemente. Beleza? Bem, antes de explicar a teoria da imputação objetiva, é importante a gente lembrar, mesmo que rapidamente, como que funcionava a questão do nexo causal, principalmente na teoria que prevalece, como eu disse para vocês, dentro do direito penal, dentro do próprio Código Penal, que é a chamada teoria da causalidade simples, ou a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou teoria da conditio sine qua non. Vocês devem se lembrar que, de acordo com essa teoria, nós tínhamos basicamente dois momentos, dois elementos, para a gente poder compreender, dois tipos de causalidades, para a gente poder compreender essa teoria. Uma era a causalidade objetiva, que era aquela que procurava, de uma certa forma, eliminar todos aqueles fatos que poderiam ser relevantes para se alcançar o resultado. Como nós vimos, isso tinha um problema grave, porque essa técnica, para se encontrar a causalidade objetiva, ela acabava fazendo com que a investigação, a análise dos fatos pudessem regressar ao infinito. Aí vocês devem se lembrar daquele exemplo que eu dei, do sujeito que compra uma arma, que eventualmente comprou essa arma numa loja, que poderíamos imputar esse resultado, inclusive, ao transportador, por fim ao fabricante da arma e, por fim, aos pais que geraram o dono da fábrica. Ou seja, poderíamos retornar, fazer um exercício mental de regresso das causalidades até o infinito. Isso só era barrado, só era contido a partir do momento que nós introduzíamos a causalidade subjetiva, que seria o dolo ou a culpa. Então nós precisaríamos de uma causalidade objetiva, de uma causalidade subjetiva, e com isso fecharíamos o nexo causal. Muito bem. A teoria da imputação objetiva, ela surge, ela vem justamente para podermos tornar essa análise muito mais objetiva, muito mais técnica. E com isso, a gente não precisarmos termos que recorrer a esse tipo de exercício mental, de esforço mental, para termos que barrar essas causalidades, todas elas consideradas relevantes para o fim de se alcançar o conceito de nexo de causalidade, tornando assim, então, a análise do nexo meramente objetivo. Nós vamos trabalhar aqui na imputação objetiva com os mesmos elementos da teoria da causalidade simples, da teoria da conditio sine qua non, porém vamos acrescentar o que nós chamamos de causalidade objetiva. Essa que vai ser a grande diferença. Então, nesse sentido, nós vamos ter então a causalidade objetiva, que seria aqui o caso, o nexo físico. Nós vamos ter que identificar quais são os fatos que realmente são relevantes para podermos compreender a causalidade, o nexo causal, e também a causalidade subjetiva. Mas entre a causalidade objetiva e a causalidade subjetiva, nós temos então a chamada causalidade normativa. Então, entre a causalidade objetiva e a causalidade subjetiva, nós temos aqui no meio a chamada causalidade normativa. E essa causalidade normativa, pessoal, ela também vai se subdividir em três elementos. E esse que é o grande diferencial da chamada teoria da imputação objetiva. Esses três elementos são os seguintes, vou falar de forma bem pausada para vocês anotarem aí. Criação ou incremento de um risco proibido. Então a chamada causalidade normativa ou nexo normativo, ele é formado por três elementos, e o primeiro, criação ou incremento de um risco proibido. Esse é o primeiro elemento que eu vou explicar depois. Na sequência, o segundo elemento do nexo normativo da causalidade normativa, realização do risco no resultado. Então esse risco que é criado ou é aumentado ou incrementado, ele precisa se realizar no resultado. Então ele tem que estar presente
no resultado. E por fim, o resultado, para que ele possa ser atribuído ao agente, ele tem que ser aquele que está previsto no alcance do tipo. Então, se eu estou falando do homicídio, né, a minha conduta e a minha atuação, ela tem que gerar o homicídio, ela tem que gerar o resultado morte. Né? Então, são 3 elementos que compõem aí o nexo normativo. Criação ou incremento do risco proibido, realização do risco no resultado e, por último, resultado dentro do alcance do tipo. Certo? Presentes. O nexo físico, objetivo, nexo normativo, aí sim, somente posterior, na sequência, é que nós vamos analisar o nexo subjetivo, se o agente agiu com dolo ou com culpa. Certo? Bem, então vamos aprofundar um pouquinho cada um desses elementos. Né? Primeiro deles, o incremento, a criação ou incremento, ou aumento, né, vamos dizer assim, do risco proibido. O que se entende por risco proibido, ou o que se entende por incremento do risco? É aquele, né, quando se cria, né, uma situação de risco que não é tolerado pela sociedade. Essa que é a ideia de incremento, de aumento do risco. É aquele que não é tolerado pela sociedade. Então nós temos o seguinte exemplo. Imaginem que eu estou junto com um amigo, né, e estamos caminhando por uma calçada, numa via em que tem um tráfego, né, um trânsito muito intenso. Pois bem, eu visualizo um carro vindo desgovernado, né, e para salvar o meu amigo, eu jogo ele, derrubo ele no chão para ele não poder ser atropelado. Ao cair, ele fratura o braço. Né? Bem, houve algum aumento do risco, houve algum incremento do risco. A minha atuação, ela gerou mais um risco maior para esse indivíduo, né, que sofreu a fratura do seu braço. Vejam só, se estivéssemos trabalhando com a teoria da causalidade simples, da conditio sine qua non, fatalmente eu seria considerado aqui um agente que praticou uma conduta típica, gerou lesão corporal no indivíduo, na vítima, por conta da fratura no seu braço, tá certo? É óbvio que eu não responderia por crime por não ter havido dolo, não foi minha intenção machucá-lo. Mas essa mesma situação, analisada sob o ponto de vista da teoria da imputação objetiva, sequer faz com que eu seja responsável pelo resultado, porque não fui o responsável pelo incremento do risco. Pelo contrário, a minha conduta buscou justamente diminuir o risco do agente, né? Ele poderia ser atropelado e morto. Tudo bem que ele sofreu uma fratura, mas tudo isso com a intenção, né, por meio da minha ação, para reduzir o risco, não para aumentá-lo. Está certo? Um segundo elemento, aprofundando o segundo elemento, que seria a realização do risco no resultado. O que significa isso? Né? O que significa essa realização do risco no resultado? Muito simples. Esse resultado, ou risco, que poderá gerar esse resultado, ele tem que ocorrer, né, dentro da linha de desdobramento causal da minha conduta, tá certo? Então, o que a gente poderia usar como exemplo, né? Se um indivíduo ele dispara contra o outro, né, fulano dispara um tiro contra Beltrano, imaginem que ele não morre logo de imediato e é conduzido a um hospital. Durante a cirurgia para recuperação ou retirada da bala que está alojada na vítima, o médico, por uma questão de erro, né, por uma falha médica, por um erro médico, ele acaba matando a vítima. Qual que é o questionamento que surge a partir desta situação? Né? Como separar a minha conduta do agente que disparou, quanto da conduta do médico que agiu com erro, levando à morte do paciente? Pela teoria da conditio sine qua non, nós teríamos que analisar aquilo que nós vimos em aula também, aquelas questões das concausas, né? Porque o erro médico ele é uma concausa, também gera um fato que levou o resultado morte, né? Seria uma concausa relativamente independente e superveniente, né, ao fato do disparo, relacionado ao disparo da arma de fogo. E nesse caso, obviamente que o agente que disparou a arma teria responsabilidade nessa situação, né? Poderia ser responsabilizado pelo homicídio
de forma dolosa e o médico de forma culposa. Já pela teoria da imputação objetiva, nós temos que separar o que foi o ato cometido pelo agente, o ato de disparar, e o que foi o ato cometido pelo médico, né? Se ficar demonstrado que a morte foi exclusivamente por conta do erro médico, só vai responder o médico, porque foi ele o causador da morte, ou seja, o risco se realizou no resultado, por conta do erro médico. Por fim, nós temos o terceiro elemento, né, para caracterização da imputação objetiva, que é o resultado no alcance do tipo. O resultado ele tem que estar inserido no alcance do tipo. Isso por quê, pessoal? O Código Penal, quando ele procura tutelar um bem jurídico, né, é impossível para o legislador tutelar e prever todos os tipos de situações, todos os tipos de fatos, de contingências que podem ocorrer no dia a dia, né? Então ele precisa ser objetivo quando ele procura então coibir uma determinada conduta, né? Então, se estivermos aqui também falando, né, naquele mesmo exemplo, o agente disparou contra a vítima, ela foi socorrida por uma ambulância, no trajeto em que essa ambulância está se direcionando ao hospital, ela vem a colidir-se com outro veículo e provoca um acidente e mata o paciente neste acidente. Então vejam vocês, é impossível para o legislador prever, né, todas essas possibilidades, todos esses acontecimentos que poderão gerar o resultado, tá certo? Se tivéssemos que trabalhar de novo com a teoria da causalidade, né, da equivalência dos antecedentes causais, com a teoria da conditio sine qua non, nós teríamos aqui novamente uma concausa relativamente independente superveniente, né, que também foi eficaz, ou foi um motivo, né, foi um fator determinante para o resultado morte. Então teríamos que trabalhar com aquelas teorias das concausas. Agora, pela teoria da imputação objetiva, simplesmente eu vou dizer que o agente não foi o causador do resultado morte, porque a conduta dele, praticada por ele, o disparo de arma de fogo, né? O disparo de arma de fogo não foi o fator determinante da sua morte. Então vejam vocês que, a depender da teoria adotada, os resultados podem ser completamente diferentes. Beleza? Era isso. Era só mesmo essa análise, vamos dizer aí, bem curtinha sobre a teoria da imputação objetiva. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só vocês me contatarem. Beleza, pessoal? Boa semana. Estudem para a prova. Estaremos aí na próxima semana. Até mais. Beijo.